Valeu, torcedor! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita e já te inscreve, deixa teu like. Vamos falar das últimas de tricolor. Afinal de contas, vencemos ontem o Criciúma, mais 3 pontos na nossa classificação. E o Renato, na coletiva, já começou a falar até em possibilidade de Libertadores da América. E a gente não tá delirando nessa história não. Se nós pegarmos hoje a classificação, nós estamos a 12 pontos do sexto colocado, que é o Bahia. É verdade, aí o sonho fica muito distante. Mas as possibilidades que podem acontecer ainda na reta final de Campeonato Brasileiro dão sim o direito do Grêmio sonhar em pré-Libertadores. Se a gente imaginar que o campeão da Sul-Americana pode sair do bolo ali de cima, aumenta uma vaga. Se nós imaginarmos que o campeão da Libertadores também sai do pessoal que está ali em cima no G6, aumenta outra vaga. E o campeão da Copa do Brasil, hein? Se ele sair daquele bolo ali, aumenta mais uma vaga. Quer dizer que nós teríamos um G9. Se hoje é G6, mais 3 vagas, viraria um G9. Então, a diferença do Grêmio, que hoje é 13º colocado com 27 pontos, para o 9º colocado, que é o Atlético Paranaense com 29, é de apenas 2 pontinhos. Ou seja, dá sim para sonhar com uma pré-Libertadores na próxima temporada. Afinal de contas, teremos bastante tempo para treinar. O Grêmio, até o final do ano, vai ter uma média de 6 dias entre uma partida e outra. Teremos o retorno para nossa arena já no próximo final de semana. E o Renato já começou a entender aquilo que o campo estava dizendo para ele, não é verdade? Ontem a gente já teve a dupla Cristaldo e Monsalve em campo. É verdade que não foi aquela partida maravilhosa, aquilo que se esperava e tal, tem algumas coisinhas aqui, outra ali, mas nós já vimos uma melhora. Um time que conseguiu ter a posse de bola, que conseguiu trancar o meio-campo, e o Grêmio já parece ter encontrado uma forma de jogar para as próximas partidas. Tem que dar um crédito, tem que dar um desconto, na minha opinião, pelo menos, porque é o primeiro jogo que eles atuaram juntos, né? O Cristaldo também estava com um problema de febre, ele tinha passado a semana toda meio complicado por conta da gripe. O Monsalve também jogando um pouco fora de sua posição. Para um primeiro jogo, primeira vez, talvez treinaram uma vez ou outra só essa posição durante a semana passada, dá para dar esse desconto. Agora com a semana cheia, hoje é folga dos jogadores, amanhã acontece a reapresentação, vão ter bastante tempo para treinar e aprimorar essa questão de posicionamento. Eu acredito sim que isso vai dar certo. E o Renato vai ter bastante tempo para treinar e até para colocar esse time em campo mais uma vez. Isso porque o Pavon, ele teve detectada uma lesão na coxa. O jogador está com um problema muscular, fica de fora aí cerca de 7 a 10 dias. É uma grande dúvida para o confronto contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, e talvez quando o Pavon volte, ele já nem volte mais como titular, e sim no banco de reservas. Existe a possibilidade do Renato daqui a pouco colocar o Nathan Fernandes ou o Aravena para ser o parceiro lá, no caso tendo o Soteldo para um lado, o Aravena ou o Nathan Fernandes para o outro? Existe a possibilidade? Existe, mas convenhamos que o jogo de ontem nos mostrou que a gente pode sim ter a dupla Cristaldo e Monsalve no nosso meio campo. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer e a gente vai te atualizando aqui no nosso canal. Gurizada, vamos falar sobre outro jogador que foi muito destaque na partida de ontem. Claro, Monsalve, esse cara precisa ser colocado em pauta, principalmente por esses números que a gente está vendo aí na tela. O Monsalve, ele tem o jogo contra o Atlético Paranaense, onde ele atua 65 minutos e marca um gol. O jogo contra o Cuiabá, que ele atua 75 minutos e dá uma assistência. Aí ele passa batido de 2 partidas, que é contra o Fluminense, onde ele atua 27 minutos, e contra o Bahia, que ele faz 77. Mas no jogo contra o Fluminense, ele já chega dando uma assistência, em 22 minutos de jogo apenas. E o jogo de ontem, claro, onde ele marca o seu gol com 89 minutos de jogo. Até o momento são 6 partidas do Monsalve com o Grêmio, com 2 gols, 2 assistências, 365 minutos atuados, tendo 88 minutos para participar de um gol. Estes são os números de Miguel Monsalve com o tricolor. Ele chegou em julho aqui no Grêmio, o Grêmio comprou 50% do passe dele por 2 milhões de dólares, tá? E no contrato de compra, o Grêmio colocou uma cláusula lá, o Grêmio brigou para ter essa cláusula, onde poderia comprar mais 30% do passe do atleta por 1 milhão e 200 mil dólares.
Então o Grêmio pode comprar mais 30% do passe do Monsalve e ficar com 80% do passe do jogador, que vem se destacando desde que chegou. E já se falaram até em Real Madrid para o futuro do atleta. Inclusive, ele acabou confirmando isso em entrevista à Rádio Caracol na semana passada, que a gente repercutiu aqui no nosso canal. Então, Monsalve, o jogador está muito bem assegurado junto ao Grêmio, segundo o repórter Eduardo Gabardo de GZH, que nos trouxe todos esses dados, e o Tricolor brigou para ter essa cláusula lá no contrato. Mérito total do Antônio Brum. Assim como a gente criticou muito o Brum, bateu muito por não trazer contratações ou por contratar jogadores que acreditávamos que não daria certo, vai os méritos para ele, porque ele brigou, foi, trouxe e precisa ser elogiado também. Então, doutor Antônio Brum, parabéns! Gurizada, vamos falar sobre a próxima temporada, porque, olha, parece que o Renato já tá se mexendo, hein? Vocês viram ontem o Renato conversando com o jogador Bolisier do Criciúma, né? O jogador que vem se destacando desde o início da temporada, chegou em março lá no Tigre de Santa Catarina, ele tem 35 anos, ele é francês / República do Congo, né, onde é o seu país também. É um jogador que tem contrato até dezembro, tá? E o Renato ontem, no final da partida, chegou junto com ele, conversou e tal. Não deu pra entender nem pra fazer uma leitura do que eles estavam conversando. Mas o Renato foi questionado sobre isso na coletiva. E o Renato disse não, que chegou perto dele pra dar os parabéns a ele pela ótima temporada que tem feito. O Renato disse que acompanha muitos os jogos e gosta da forma como ele joga. Bom, jogador que tá se destacando, tem contrato até dezembro aí. É um jogador experiente, né? Entra naquela forma de jogadores que o Renato gosta. Vamos ficar esperto, vamos ficar de olho. A gente já viu alguns burburinhos nessa semana aí de que o Renato poderia ficar para 2025. Jogador que contrata até dezembro. Vamos ficar esperto aí. Daqui a pouco pode ser já um princípio de reforço para a próxima temporada. Gurizada, para nós encerrarmos, vamos falar sobre Gustavo Nunes. O jogador já está em Londres, deixou o Tricolor na semana passada. O Grêmio concluiu a venda por 74 milhões de reais. Só que durante os exames do Gustavo Nunes, o Tricolor quase que acabou tendo melado esse negócio todo aí, tá? O Gustavo Nunes, ele sai daqui de Porto Alegre com dores, um desconforto na costela. Só que ele não sabe como que ele se machucou, como ele adquiriu essa dor, se foi uma batida, se foi durante treinamento, se foi durante o jogo, ele não soube dizer. Quando ele vai realizar os exames, a surpresa, ele tinha uma fratura na costela. Uma fratura na costela não é algo simples de se curar, tá? A gente teve o caso aí no rival recentemente do goleiro Rocher, que ficou tempos fora de combate. O Gustavo, por enquanto, o prazo dele de recuperação é 40 dias. Então quer dizer que a estreia dele vai ser adiada lá para o início de outubro. Quase que esse negócio melou, mas felizmente deu tudo certo. O jogador que teve esse fato aí da fratura na costela detectada. Ele foi inclusive cortado, tá, da seleção sub-20, ele tinha sido convocado para treinos e amistosos no próximo mês. Não vai ir então o Gustavinho. Gurizada, agora sim pra gente encerrar essa última informação que eu preciso te trazer. O Grêmio rejeitou nos últimos dias uma proposta do futebol português para ter o empréstimo do goleiro Kaique. A informação do colega Jason Lisboa foi passada ontem durante a jornada esportiva da Rádio Gaúcha, é de que o clube português AVS Futebol fez uma proposta de 700 mil euros como um passe fixado e um empréstimo. Eles queriam ter o Kaique até o meio da próxima temporada, até o meio de 2025, sem pagar nada pelo empréstimo, mas tendo no contrato um passe fixado de 700 mil euros, caso eles quisessem comprar o jogador, ou eles exerceriam esse poder de compra. E o Grêmio disse não. Claro que não, né? Querem o cara de graça e ainda querem pagar lá no final do contrato, se quiserem esse valor para ter o atleta. Assim a gente não quer. Se chegar com uma proposta boa, pagando pelo empréstimo mais um passe fixado,
Beleza, a gente conversa. Mas dessa forma não tem negócio. E o Kaique segue sendo como alternativa no tricolor. O Grêmio que tem Kaique, tem o Grando, tem o Adriel, que está emprestado ao Bahia, mas pertence ao Grêmio. Tem o próprio Rafael Cabral, tem o Marquezin, tem o Breno, que voltou da Itália e está treinando em separado. Não deve ser aproveitado pela comissão técnica, mas pertence ao Grêmio. Enfim, o Grêmio tem uma enormidade de goleiros à disposição e o Kaique permanece também nessa lista. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Quero saber de ti, tu gostou da dupla Cristaldo e Monsalve juntos? Tu acha que eles devem seguir, que o Renato deve seguir dando oportunidade a esses dois atletas atuando juntos? Ou tu acha que não deu certo, que precisa voltar ao esquema que estava sendo utilizado antes? E nesse esquema, tu prefere Cristaldo ou Monsalve? Comenta aqui embaixo, quero saber de ti. Grande abraço, até a próxima. Tchau!